Boa noite, irmãs, irmãos. Sintamo-nos todos bem-vindos a essa Casa de Luz para mais uma oportunidade de reflexão. Para iniciarmos o nosso encontro, eu lerei a mensagem de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, do livro Agenda Cristã. Não estrague o seu dia. A sua irritação não solucionará problema algum. As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. O seu mau humor não modifica a vida. A sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus. A sua tristeza não iluminará os caminhos. O seu desânimo não edificará a ninguém. As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros um só grama de simpatia por você. Não estrague o seu dia. Aprenda com a sabedoria divina a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. Então, irmãos, convido a todos a fecharem por um instante os seus olhos, de modo a podermos nos concentrar, nos desligando do mundo material, dos nossos problemas, das nossas aflições, para que possamos, unidos em oração, pedir aos nossos amigos espirituais que possam trazer todas as energias de renovação que vem do alto, que vem do Pai, e que essa energia possa acessar a nossa mente, o nosso espírito, de modo a sairmos daqui com mais leveza, com mais harmonia e mais disposição para o trabalho no bem. Que assim seja. Então, irmãos, para a noite de hoje, eu trouxe o tema Arte e Espiritismo, Instrumentos de Elevação, por causa desta revista A Reencarnação, que eu, há uns 15 dias atrás, entrei no centro e olhei para a revista. Como a arte é algo que pessoalmente me toca muito, eu levei a revista para casa. E comecei a ler a revista. E então eu comecei a trabalhar a reflexão que hoje nós vamos realizar juntos. Então, baseando-se nesta obra, nesse instrumento que eu vou abordar apenas alguns aspectos, bem pouquinhos, porque ela traz em muita profundidade o tema, que é até uma ótima sugestão de leitura. Então, eu vou abarcar alguns pontos sobre a arte, baseando nesse estudo aqui. Então, quando nós falamos em arte, para iniciar o nosso entendimento, nós vamos tentar compreender o conceito humano, esse conceito que nós temos como pessoas ora encarnadas. O que é arte? A arte, do latim, é o conceito que engloba todas as criações realizadas pelo ser humano para expressar uma visão ou uma abordagem sensível do mundo, seja este real ou fruto da imaginação, através de recursos plásticos, linguísticos ou sonoros. A arte permite expressar ideias, emoções, percepções e sensações. Então, a arte é algo exclusivamente humano.
porque ela perpassa o raciocínio, o sentimento, que são aspectos humanos. Então, a arte ela está presente na vida de todos nós, diariamente e cotidianamente. Então, nós precisamos ter a sensibilidade de percebermos em toda a arte que a sociedade nos apresenta e nos oferece diariamente, ter o senso crítico de saber fazer uma escolha saudável. É desta forma que o Espiritismo vem chamar a nossa atenção para essa arte que nos envolve. Essa frase está nessa revista que eu achei perfeita, que ela foi inspirada, então, em Mateus, capítulo 12, versículo 34. A boca do artista fala daquilo que está cheio o coração. Só por aí nós podemos ter uma exata noção do que nós estamos consumindo hoje. Vamos falar no campo da música, que nos envolve. No rádio, nas mídias, enfim, né, nos aplicativos que oferecem música. Que tipo de música nós estamos ouvindo? De que tipo de mensagens trazidos pela música nós estamos nos alimentando? Claramente, a música é algo que nos toca e que nos marca. Ela marca o ser humano com memórias afetivas. Se nós fecharmos os olhos e lembrarmos lá, quem sabe, de um grande amor, do nosso primeiro amor, provavelmente terá uma canção romântica, uma canção que nos faz voltar até no tempo, porque é um registro de memória. Um momento de dor, uma despedida, uma grande alegria. Muitos e muitos momentos das nossas vidas estão registrados na nossa memória afetiva através da música. Então, nós precisamos pensar e analisar qual é o tipo de música que a sociedade nos oferece, se nós aceitamos esse tipo de música ou se nós fizemos escolhas mais saudáveis. Porque, de modo geral, a mídia traz músicas que são extremamente voltadas para os instintos, com letras extremamente banais, e nós somos adultos, mas e as nossas crianças e os nossos jovens, que não têm senso crítico, que não têm capacidade ainda de fazer algumas escolhas acertadas, eles estão se alimentando constantemente. E o que nós percebemos como resultado? A música, ela trabalha o ser humano, tanto a batida, o instinto animal, né, quanto a letra, que ela vai se tornando algo em que o ouvinte passa a considerar como uma verdade. Então, ele assume atitudes e ele começa a fazer juntamente, porque isso é coletivo, né? É uma geração. E nós nos enquadramos na geração, eu digo, na questão da idade, né, da juventude, que é onde a música ela nos absorve mais. Então, toda essa coletividade se envolve com o mesmo tipo de música e acaba se tornando em atitudes, em vocabulário, em tipos de expressão física de dança, eles acabam se tornando extremamente parecidos. E como o jovem não é educado para o questionamento, não é educado para filosofar, o espiritismo é filosófico porque ele nos propõe pensar, questionar, duvidar, para que nós possamos ter maturidade para fazer escolhas saudáveis. E eu convido vocês a fecharem um pouquinho os olhos para que nós façamos uma mini experiência. Essa música que eu vou colocar agora é a minha favorita, então, porque ela me toca no íntimo. Para a gente sentir a qualidade da música, utilizando apenas o sentido da audição. Então, eu vou colocar para que nós possamos ouvir.
Então, apenas assim para que nós pudéssemos sentir que tipo de música é essa que é oferecida aqui na entrada, enquanto nós nos concentramos, enquanto nós nos acomodamos no centro espírita. É uma música elevada que tem a tendência de acalmar o espírito, acalmar o corpo, para que nós possamos nos concentrar, para que nós possamos nos entregar às energias do bem, para que nós possamos meditar. Então, é um nível que nos eleva. É um momento em que a música tem o condão de nos fazer sensibilizados. A música tem esse poder, tanto quanto de nos tornar animalizados. Mas a que é oferecida pelos espíritos elevados, ela sempre vem para nos elevar, para nos fortalecer nessa permuta de energias positivas. Então, Kardec, lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, pergunta: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Por que eu coloquei essa questão? Porque todo artista se conecta com espíritos que têm afinidade. Então, vejam, quando um artista traz uma música, uma poesia, uma obra literária, um romance, uma escultura, ou as instalações, né, que são conceitos modernos, uma pintura, ele vai trazer na obra oferecida o que ele tem no coração e também auxiliado pela espiritualidade, que pode ser aquela espiritualidade voltada para o bem, para a elevação moral, ou aquela espiritualidade equivocada que vai trabalhar as questões materiais e os instintos humanos, de forma a deixar o ser humano mais instigado, mais incapaz de conter os seus impulsos. Incapazes nunca somos, mas que faz com que tenhamos a tendência de nos entregarmos aos instintos. Então, eu coloquei aqui alguns pontinhos para que a gente possa pensar. Lei de sintonia. Os espíritos, falando em relação à arte, né, vão se conectar com o artista conforme os seus desejos, conforme a sua elevação moral, conforme a sua ideologia, porque nós vivemos fazendo, pregando e agindo conforme as coisas nas quais acreditamos. É a nossa ideologia. Então, vejam, a arte pode ser destrutiva ou construtiva. A arte destrutiva é aquela que vai trabalhar, intensificar o ódio, o desequilíbrio, as paixões, os instintos e o materialismo, sem considerar as coisas que vêm do alto. E a construtiva seria, então, aquela arte voltada para o amor, para a bondade, para a beleza, não entendida como a estética, simplesmente, mas a beleza num todo, a beleza da criação, a beleza humana, a beleza interior do ser humano, né? O espírito e a elevação. Então, veja, nós temos obras, em todas as áreas, obras de cunho nem tão elevado, né? Cunho equivocado, eu diria, e outras obras magníficas que trazem beleza, que falam de elevação, que falam da beleza. E principalmente. E aqui eu coloquei aqui embaixo a lei de causa e efeito para que nós não esqueçamos de que tudo que nós fazemos, dizemos, construímos como artistas ou não, nos será cobrado. Porque os arrastamentos morais dos espíritos, ainda bem imperfeitos, incapazes de escolhas melhores, vão ser cobrados das pessoas que causaram esses arrastamentos. Então, é um ponto bastante sério. E nós todos, como pais, irmãos, avós, tios, tias, temos também a nossa cota de responsabilidade por oferecermos uma arte de qualidade ou não para aquelas pessoas
pelos quais nós somos responsáveis. Qual será a influência da poesia no espiritismo? Esse espírito, Alfred Louis Charles de Musset, eu vou ler assim, não sei se é assim, respondeu a essa pergunta através da mediunidade em Paris, na reunião de 23 de novembro de 1860. Olhem a beleza da resposta. A poesia é o bálsamo que se aplica sobre as feridas. A poesia foi dada ao homem como um maná celeste, e todos os poetas são médiuns que Deus enviou sobre a terra para regenerar um pouco o seu povo e não deixá-los embrutecer inteiramente. O que há de mais belo, o que fala mais a alma do que a poesia? E será que nós educamos a nossa sensibilidade para a poesia? Será que nós educamos as crianças, os jovens? Será que nós oferecemos poesia? Nas mídias tem alguma coisa, mas não é aquela mídia acessada pela grande massa, né? Em geral, o que nós temos de textos escritos são textos mais agressivos. A linguagem que nós vemos hoje é uma linguagem bem mais agressiva. Pode ser nas mídias, né, ou no jornal, ou na televisão, enfim. A linguagem é agressiva. Vou ler para que nós possamos fazer também uma mini experiência. E eu gostaria que vocês fechassem os olhos só para que as palavras dessa poesia pudessem ser sentidas de uma outra maneira. Tá? Então, eu lerei a poesia. Na invisibilidade, é no vento, em campo aberto, que eu o sinto, apaixonadamente perto. Sussurra entre o arvoredo e o farfalhar das folhas. Na sua presença não tenho medo, sou parte das suas fagulhas. É na catedral do campo, de um tempo aberto, que eu o contemplo na grandeza do infinito. Ele me afaga e interage comigo, na dança do vento, no arrepio da pele, na percepção do pensamento. Ele, a inteligência plena, pode estar onde quer que eu o busque, das cachoeiras às falenas, em toda a vida que pulse. Ele, a energia oculta, é a força motriz que eu possa sempre tocar o seu manto, na invisibilidade da fé, que é de fato o meu sustento e o que me faz tão feliz. Essa poesia é de Elaine Bertone, psicografada em 4 de agosto de 2018. Belíssima. E um outro aspecto que nós precisamos considerar também é a linguagem, a beleza do vocabulário. Uma poesia elevada, uma poesia que traz doçura, suavidade, meiguice, amorosidade. Uma belíssima forma de falar sobre Deus. Esse Deus bom, esse Deus amoroso, esse Deus que é todo perdão e todo aconchego. Essa questão é respondida por Emmanuel no livro Consolador. É a questão 162. Todo artista pode ser também um missionário de Deus? Os artistas, como os chamados sábios do mundo, podem enveredar igualmente pelas cristalizações do convencionalismo terrestre, quando nos seus corações não palpite a chama dos ideais divinos, mas, na maioria das vezes, têm sido grandes missionários das ideias, sob a égide do Senhor, em todos os departamentos da atividade que lhes é própria, como a literatura, a música, a pintura, a plástica.
sempre que sua arte se desvencilha dos interesses do mundo, transitórios e perecíveis, para considerar tão somente a luz espiritual que vem do coração, uníssono com o cérebro, nas realizações da vida, então o artista é um dos mais devotados missionários de Deus, porquanto saberá penetrar os corações na paz da meditação e do silêncio, alcançando o mais alto sentido da evolução de si mesmo e de seus irmãos em humanidade. Quando Emmanuel fala, então, nessa mediunidade artística, é porque, em geral, os artistas dizem que eles têm aquela intuição, né? Que eles são envolvidos por um sentimento mais forte que os apodera, de certa forma, e eles têm a inspiração. O que é a inspiração? É um contato, sim, com a espiritualidade. É a capacidade de, através daquilo que temos no coração, expandir e criar alguma coisa, auxiliados pelo mundo espiritual. Então, Emmanuel nos diz, se o artista se envolve na efemeridade do mundo material, ele vai produzir uma arte que não vai ter uma continuidade positiva. E, em geral, essa arte ela vai desaparecendo. Não é uma coisa que vai ficar para sempre. O bom, o bonito e o belo que vem do alto é a arte que tende a se perpetuar. E para que a gente pudesse também, numa microexperiência, visualizar uma grande obra, uma grande pintura, eu trouxe esse quadro, então, da Última Ceia, que o artista Leonardo da Vinci levou 3 anos para pintar. Eu li um pouquinho assim, não me aprofundei muito. Ele desenvolveu uma técnica especial para desenvolver esse trabalho, que foi pedido por uma igreja, uma catedral, né? Então, ele trabalhou por 3 anos nessa obra. Essa obra, quando nós olhamos, nós a olhamos com os olhos de quem tem uma trajetória humana, né? De quem já viu, de quem não viu. Como que uma criança perceberia essa obra? Como que um adolescente perceberia essa obra? Quem é que está ensinando, mostrando, apontando a arte para os jovens e para as crianças? Onde é que eles vão conhecer, absorver, desenvolver também habilidades artísticas? É em casa, é na escola, é na sociedade? O que a escola está oferecendo em termos de arte para as nossas crianças e jovens? Será que os pais sabem? Será que os pais perguntam, questionam? Então, veja como é amplo e como toda essa questão que nos envolve, que a arte envolve na nossa vida, é extremamente profundo. Porque nós vemos instalações, ou quadros, ou esculturas, que são verdadeiras aberrações, que esteticamente não tem beleza nenhuma. Nós estamos desenvolvendo a capacidade de contemplar o belo, de identificar o belo em nós, mas como nós já somos maduros, penso muito nas crianças e nos jovens. A beleza estética, ela tem um fundamento, mas muitas aberrações são mostradas como se fossem arte. Então, temos que tomar muito cuidado e fazer boas escolhas. Eu espero, assim, que essa breve reflexão possa nos auxiliar nas escolhas e que a gente possa repudiar aquilo que querem que a gente aceite como belo, bonito e maravilhoso, que não é. Que nós possamos nos colocar diante dessas coisas, né, como pessoas críticas e que não aceitam o que a sociedade, de forma negativa, tenta nos impor. E que nós nos imponhamos a beleza para esse mundo, que nós levemos a beleza de uma obra de arte, de uma bela poesia para as pessoas. Uma obra literária, tem tanto livro escrito assim,
de forma fabulosa, que nós possamos enriquecer o nosso vocabulário, o nosso entendimento. Dizem que aqui no Brasil, não vou lembrar a porcentagem, mas grande parte dos jovens que saem do ensino médio não conseguem compreender um texto. Pensem na profundidade, né, da nossa pobreza cultural. Falando em sociedade como um todo, nós estamos inseridos. Então, nós precisamos elevar vocabulário, inteligência, percepção, sensibilidade. E a doutrina espírita, ela nos oferece vastíssimo material, mas principalmente um ambiente de acolhimento e de amorosidade, que é esse ambiente que nos leva a querer algo melhor e a querer algo mais. Para encerrar essa breve conversa, eu lerei a poesia que também está nessa revista, A Arte do Espiritismo, de Melânia Maia. Poetas, músicos, cantores, dramaturgos e atores, pintores e escultores, é hora de encantar. Apresentai a verdade, pintai toda a liberdade, melhorai a humanidade, deixai vossa alma vibrar. Abri o peito que canta, vivei do modo que encanta, representai vida santa, que a vossa arte traduz. Cantai a crentes e ateus, declamai, arrancai véus, fazei mais, falai de Deus, brilhai, enfim, vossa luz. Recebei todo esplendor das tintas da eterna cor, pelos caminhos da dor, atuai com heroísmo. Vossas mentes registraram, grandes artistas voltaram, intuíram e inspiraram a arte do espiritismo. De volta da laje fria, aqueles que foram um dia os senhores da alegria retornaram do além. Grandes artistas amados, pela arte burilados, brilhando, iluminados, pelos caminhos do bem. A dizer, avante amigos, levai sem temer perigos, seremos vossos abrigos no leme da embarcação, conduzindo vossas mentes no labor santo e urgente, levando Jesus à frente para a regeneração. Aqui ele aborda a questão da poesia mediúnica, né? Do belíssimo livro psicografado por Chico Xavier, esqueci, Parnaso de Além Túmulo. Poesias belíssimas que os espíritos que já trabalharam na vida terrena com a poesia, com a literatura, através de Chico, ditaram poemas mais voltados para a espiritualidade, para o nosso conhecimento da vida espiritual, para a sensibilização do ser humano. Irmãos, que nesse instante nos coloquemos então numa postura confortável, que possamos concentrar o nosso pensamento para nos unirmos em oração, agradecendo ao nosso amado Pai pela bendita oportunidade da nossa encarnação, por todas as pessoas que estiveram em nosso caminho, que estão em nossas vidas e que farão parte da nossa jornada. Obrigada, Pai, por cada pessoa que colocaste em nossas vidas, que nos serviu de ensinamento, que nos ensinou a amar, que nos ensinou a perdoar, a esquecer, a recomeçar. Obrigada, Pai, pela saúde física de que desfrutamos, pela nossa capacidade intelectual, pela liberdade de que desfrutamos, baseados na responsabilidade que sabemos que temos diante de cada um dos nossos atos. Pai querido, envia nesse instante toda a energia que vem do teu amor infinito
e que essa energia possa nos envolver, acariciando-nos o coração, minimizando as nossas dores, para que possamos acender a nossa luz. Pai, que essa energia chegue a todas as pessoas que hoje encontram-se adoecidas do corpo físico, passando por provas duras. Que essas pessoas, ao receberem tua energia, Pai, possam sentir tua presença, que encoraja e fortalece. Que essa energia envolva a cada um dos nossos queridos, dos nossos familiares, amigos, colegas. E que todos os nossos amigos que já partiram para a pátria espiritual, através do equívoco do suicídio, possam nesse momento ser envoltos pela tua luz. Pai, tende misericórdia dos nossos irmãos, para que eles possam prosseguir no caminho do bem. Que assim seja. Então, irmãos, que tenhamos todos uma excelente noite, com muita paz e muita luz. Boa noite.